Senhor presidente, como foi dito, o assunto do dia hoje realmente é o aceite da denúncia contra o presidente Bolsonaro, e eu gostaria de fazer algumas observações que eu já fiz aqui em momentos anteriores. A primeira é que acusam de 2 crimes, juntamente com outros 6 denunciados hoje, que foi aceita essa denúncia. A primeira pergunta é a seguinte: por que não deram o golpe? Por que não deram o golpe? Porque havia um general de divisão, que era o chefe do GSI naquele momento, que estava servindo água e café para aqueles que entravam no 3º andar do Palácio do Planalto. Mesmo depois de ter sido advertido 36 vezes pela ABIN que algo poderia acontecer. Então não havia resistência. Não era, não foi e nunca foi uma tentativa de golpe, porque isso não era a unidade de desígnios daquelas pessoas. Não havia uma liderança, não havia blindados na frente da Praça dos Três Poderes. Então, o mérito, ao nosso ver, na nossa humilde opinião, não se trata de uma tentativa, mas o Supremo Tribunal Federal, num juízo de admissibilidade, hoje, em relação apenas à autoria e materialidade, aceitou a denúncia no que eles chamam de primeiro núcleo 1, dos seis hoje denunciados, que se tornaram réus. Mas eu quero fazer uma observação com relação ao excelente e preciso voto do ministro Fux, no sentido de que ele fala sobre a exacerbação da pena, e aí ele traz essa observação precisa, que ele traz o caso da Débora dos Santos. Ele disse: olha, com a vênia aos demais ministros, eu pedi vistas desse processo, porque observei uma exacerbação da pena. São 14 anos para uma mulher que escreveu de batom numa estátua. Enquanto eu tenho, por exemplo, o Jean Anderson dos Santos, que é um líder do PCC condenado a 39 anos, que ficou 1 ano preso. Saiu e fugiu. Eu tenho, por exemplo, a esposa de um ex-governador do Rio de Janeiro, condenada a 400 anos, que ficou 3 meses na cadeia e saiu sob o argumento de que os filhos não poderiam ficar sem a presença da mãe. E os filhos da Débora já estão, senhor presidente, há 2 anos sem a presença da mãe. Ela está numa prisão preventiva. E não é numa sala do Estado-Maior da Polícia Federal. Ela está em Tremembé. Está em Tremembé, acordando, olhando o concreto e na frente a grade. Então, está no que a gente chama de cadeia pena dura. Então, assim, tem que ser olhado, tem que ser observado a proporcionalidade da pena. E o ministro Fux, nesse sentido, ele foi preciso, porque ele citou a carta do infante das 7 partidas, que observem, foi durante o reino de Afonso X, em Portugal, e ditou naquela época, de 1252 a 1254, toda o regime jurídico daquela região, não só de Portugal, e dizia o seguinte: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então isso me remete a quando eu estava nos bancos da universidade, quando eu fiz o curso de Direito, e na matéria de Direito Romano, que era a matéria que inseria os estudantes, para a gente poder estudar de onde vêm as leis, o meu professor dizia: direito é bom senso. Então foi isso que o ministro Fux quis dizer, nessa observação precisa, sobre a questão da dosimetria da pena. E nós esperamos que esse seja um precedente para que, sim, como defendemos a anistia daqueles que estavam lá, e que, obviamente, ninguém vai dizer que eles não depredaram patrimônio público, mas que respondam na medida da sua culpabilidade, não pegando 14, 15, 17 anos por estarem ali se manifestando. Se manifestaram, depredaram patrimônio público. Isso não é... Ninguém aqui vai passar a mão na cabeça de ninguém por ter feito isso. Mas, então,
abriu-se um precedente para que os outros ministros, e nós rogamos que eles acompanhem o ministro Fux, para que seja avaliada a dosimetria dessas penas. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Fiquem todos com Deus.